E a gente está aqui no estúdio com a médica fisiologista Cibele Fabichak. A Cibele, que é autora do livro Sexo, Amor, Endorfinas e Bobagens. Cibele, tudo bem? Tudo bem, Jairo. Muito bem-vinda aqui ao Saúde. Muito obrigada. E a gente está curioso para saber, é tudo química mesmo? Tudo que eu sinto e eu senti até hoje, é tudo química? Quase tudo química, é. Na verdade, assim, nós temos aí algumas pesquisas que vêm vindo de uns 15 anos para cá, né? E uma das pioneiras nesse estudo de tentar decifrar, né, os mistérios do cérebro é uma antropóloga, Helen Fisher, de um grupo norte-americano, e também um outro grupo em Londres, também o Dr. Bartel, o Zach Bartel, também é um outro grupo que está estudando isso durante todos esses anos. E aí esses grupos estão começando a identificar algumas substâncias que estão presentes na paixão, no amor. E uma das características que eles têm notado é que nós podemos dividir praticamente, né, a paixão, o amor, em 3 grandes vias bioquímicas, né, para tornar um pouco mais didático a gente entender como é que funciona essa coisa da química, da paixão e do amor. E eles identificaram aparentemente 3 caminhos, né, no cérebro. O primeiro seria o desejo, que eles chamam de luxúria, né, que é aquela atração sexual intensa, e que aparentemente um dos hormônios principais que está ligado aí é a testosterona. É o hormônio masculino. É o hormônio masculino. Lembrando que a testosterona está praticamente 10 vezes mais concentrado em maior quantidade no homem do que na mulher. Mas isso não significa que a mulher também tenha desejo, e como tem, obviamente, no início da paixão. E um segundo caminho, uma segunda via, eles chamam de amor romântico, que é a paixão propriamente dita. Aquela coisa assim, você precisa ligar para a pessoa 10 vezes por dia. Isso, a euforia, a grande felicidade, aquela possessividade sexual, né, aquela irracionalidade. Então, esse estado da paixão, aparentemente, ele tem como principal substância envolvida aí a dopamina. Né? E a dopamina ela está presente em várias regiões do cérebro e aparentemente ela está concentrada em algumas estruturas que são chamadas de centro do prazer e da recompensa. Né? Então, estar com o outro, ter o outro ao seu lado, dá uma sensação grande de prazer e isso reforça, né, a recompensa de estar sempre com ele. Tem até um paralelo com algumas dependências químicas, né, exatamente, que passam pela dopamina. Né? É isso mesmo, é a mesma via, né? Isso a gente já sabe que as mesmas vias que têm a ver com o prazer, e o prazer não é só sexual, quer dizer, o prazer em comer uma boa comida, o prazer de jogar, o prazer de praticar um esporte, tudo que passa pelo prazer, a via, né, no cérebro é a mesma, passa pela dopamina e por esse centro do prazer e da recompensa. Então talvez essa fissura que as pessoas apaixonadas sentem pela alma desejada, pela alma amada, talvez seja muito parecida em mecanismo de funcionamento com outras fissuras ou outras necessidades de quem tem uma dependência de cigarro, de álcool ou qualquer que seja. Sim, as pesquisas estão indicando justamente esse caminho, Jairo. E o terceiro elemento, a terceira via aí, neuroquímica. Vamos chegar no casamento? Vamos chegar lá. Seria o vínculo, a criação do vínculo, ou do relacionamento ou da ligação entre os parceiros, né, que é o amor, vamos chamar assim, propriamente dito. E aparentemente uma das principais substâncias envolvidas aí é a oxitocina, que hoje em dia é um hormônio que está sendo estudado em diferentes áreas, não só nessa área da fisiologia do amor, da paixão, mas também em autismo, esquizofrenia, em outras patologias que aparentemente a oxitocina tem um papel importante. Entendi. Então, basicamente, nós temos aí, né, para tentar a biologia começar a entender e a explicar, né, o amor e a paixão, nós temos essas 3 vias. Mas, obviamente, que amor e paixão não se resume só à biologia. Né? Nós temos aí toda a nossa história, a nossa influência cultural, social, religiosa, a infância, né? A relação dos pais é fundamental, até você com certeza deve conhecer aí o grande psiquiatra Ângelo Gaiarsa, né? E ele sempre falava que no relacionamento você não vai, você e o parceiro, mas vai você, o papai, a mamãe de um lado, papai e mamãe do outro e todos os ancestrais juntos. Então, na verdade, a gente tem que contar essas influências culturais,
culturais, educacionais, o momento de vida que o indivíduo está vivendo, né, as expectativas que ele tem a partir daí, toda essa conjunção ambiental, física, genética e, claro, química cerebral, né, realmente leva ao indivíduo se apaixonar ou não. Então, de alguma forma, o que os grupos de pesquisa têm visto é que teria, assim, a questão da atração física passaria mais, né, pela questão da testosterona, a paixão passaria talvez mais pela questão aí da dopamina, e o amor, né, o amor mais estruturado, o casamento, relação, aquela coisa de criar um vínculo, teria mais a ver com oxitocina. Mas não é só isso, né? Como você mesmo diz, não é né? só isso. Nem se tratando de ser humano, tem um monte de coisa aí no meio. E, né? O mais interessante, Jairo, é que as pesquisas têm indicado que essas 3 vias, aparentemente, elas podem acontecer em intensidades diferentes, no mesmo indivíduo, com parceiros diferentes. E esse indivíduo ele pode sentir essas 3 vias, né, vamos chamar assim, ativadas, por diferentes pessoas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então eu posso estar casado. Isto. Olha, hein? Você vai me comprometer depois. Olha lá, eu posso estar casado, minha oxitocina está em alta, mas aí minha testosterona me faz ficar ligado em outras pessoas que estão passando ali do meu lado. E além disso, posso estar apaixonado por outra pessoa. Exatamente. Tudo ao mesmo tempo Tudo ao mesmo agora. tempo. Exatamente. São 3 vias. 3 e aí, hein? Com tanta via funcionando ao mesmo tempo, como que as relações hoje em dia, né? A gente tem uma questão, né, quando a gente vai pensar do ponto de vista prático, né? Sim, óbvio, né? Tem uma questão da convenção social que está por trás dos relacionamentos e tal, mas é um bombardeio químico, então. É um bombardeio químico. Então a gente pode dizer, Jairo, que a paixão, na verdade, ela é um estado atípico, né, totalmente diferenciado do nosso cérebro, temporário, né, porque as pesquisas elas indicam realmente que esse bombardeamento de todas essas substâncias e hormônios, ela tem um começo, um meio e um fim, vamos chamar assim, um fim entre aspas, né? Mas na verdade a média que os estudos têm indicado que as zonas, né, cerebrais estão alteradas e essas substâncias, esses hormônios também, por volta de 1 a 3 anos. A média em geral é de 2 anos, 24 meses. Quer dizer, eu consigo manter a chama acesa via dopamina de uma paixão em torno de 1 ano a 2 anos. Exatamente. E aí depois isso ou se transforma numa relação mais duradoura, e aí eu preciso dar muita oxitocina, ou então, né, o que acontece é que eu acabo me desapaixonando e, enfim, né, não estabelecendo uma relação com aquela pessoa. Sibeli, mas isso que você fala faz a gente pensar numa coisa interessante, né, assim, então tem muita gente que está falando a verdade, né, quando está casado, ama a mulher, ou ama o marido, mas se apaixona loucamente, né, intensamente por uma outra pessoa, isso pode acontecer. Sim, isso pode acontecer e justamente o que é interessante desses estudos é que eles estão começando a dar algumas explicações, né, vamos dizer, científicas, né, para a vivência, né, que o ser humano tem desde as cavernas, né, desde os nossos ancestrais e começar a entender um pouquinho mais. De novo, a gente não pode de forma alguma reduzir somente as relações, né, a criação de um vínculo, do amor, somente a parte biológica. Mas começamos a entender um pouquinho a influência de determinadas estruturas no nosso cérebro e determinados hormônios e neurotransmissores para indicar, né, que caminho que esse indivíduo pode levar. Então, por exemplo, existe uma pesquisa pioneira do Instituto Karolinska, né, que identificou, por exemplo, que alguns homens tem um alelo, né, um gene, uma disfunção, vamos dizer, entre aspas, né, diferente de um alelo genético, no qual esses indivíduos eles têm uma quantidade de receptores de oxitocina no cérebro em menor quantidade. Ou funcionam menos, ainda não se sabe exatamente. Ou uma regulação, ou uma quantidade. Uma quantidade. E o que é interessante, eles observaram que esses homens tinham relacionamentos mais conturbados e uma taxa de infidelidade maior do que a população, né, de homens que não tinham essa alteração,
vamos dizer, genética. Então nós começamos a entender um pouquinho, por outro lado, como é que, né, funciona aparentemente esses hormônios e talvez, em alguns casos, começar a entender que há até uma causa, entre aspas, genética para isso. Quer dizer, o cara que fala, não consigo me relacionar, não consigo casar, não consigo estabelecer um vínculo afetivo com alguém. Sim, se a gente for traçar um paralelo, pode ser um cara que eventualmente, né, tem, além de uma questão funcional, psicológica, de repente ele pode ter uma questão biológica, genética, que talvez justifique ou que dê base para esse padrão de comportamento. E até mais, eles indicam que essa alteração específica que eu falei desse alelo, que é o 334, em alguns autistas está presente também, a mesma disfunção. Então a gente começa a entender, né, a doença, dificuldade do autismo de se relacionar com qualquer pessoa. Exato. Esses assuntos todos que você está trazendo são muito interessantes, né? Quer dizer, obviamente, assim, voltando a frisar o tempo inteiro, né? A gente não está querendo justificar comportamentos humanos só com a questão bioquímica, ou só com a questão genética, ou só com a questão hormonal, tal, mas mostrar que isso pode ter um peso. Agora, quando a gente passa para outros animais, né, em que a gente não tem toda essa rede de convenções sociais, esse padrão todo de funcionamento cultural que a gente tem, né, no ser humano, assim, isso fica evidente, essas diferenciações de vias também, talvez fique mais óbvio? Tem pesquisas nesse sentido? Sim, sem dúvida. Sem dúvida há pesquisas a respeito disso e uma das pesquisas pioneiras que se começou a entender justamente o papel da oxitocina, né, e até da fidelidade, né, e da criação de um vínculo duradouro, que aparentemente a oxitocina está por trás, foi na década de 70, com um grupo de zoólogos dos Estados Unidos que identificaram, por exemplo, duas espécies diferentes de camundongos, né, um que eles chamam de camundongo da montanha e o outro camundongo do campo. Né? E esses camundongos é interessante que eles ficam nas montanhas rochosas nos Estados Unidos, né, naquela região, e eles são praticamente muito semelhantes fisicamente, porém eles têm comportamentos sexuais diferentes. E qual é essa diferença? No camundongo do campo, esses animais, logo depois que eles estão, vamos dizer, termina a adolescência desses camundongos, eles vão em busca aí da parceira, encontram uma fêmea e mantém uma atividade sexual bem intensa com essa fêmea e o que é mais interessante, essa fêmea tem os seus filhotes e ele permanece com essa fêmea o resto da vida. Então tem um padrão monogâmico. Um padrão monogâmico muito claro. Como nas aves acontece com os Exatamente. papagaios. É isso, com algumas espécies de raposas também, cisnes, né, algumas espécies. E o da montanha não quer saber de casamento. Pois é, aí nós contamos a história do da montanha. O que acontece? Ele também, quando ele termina a adolescência, vai em busca aí da sua parceira, só que ele tem, né, intensa atividade sexual com uma, no que ela começa a ter filhotes, ele parte para outra e assim ele vai numa, vamos dizer, monogamia sucessiva. As famosas monogamias seriadas. Seriadas, exatamente. Então ele não permanece com uma fêmea fixa. Né? E aí o que os pesquisadores descobriram? Que no cérebro, né, do camundongo do campo, ele apresenta em determinadas áreas uma quantidade, vamos dizer, ideal de receptores de oxitocina. Que é o hormônio do estabelecimento de relações mais estáveis. Exatamente. Enquanto que o camundongo da montanha tem ou menor quantidade de receptores ou esses receptores estão desligados, vamos chamar assim. Então, começa a se entender um pouco que a oxitocina, aparentemente, que vem sendo chamada, né, de hormônio do amor, hormônio da confiança, parece realmente estar implicado aí na aprendizagem do reconhecimento do parceiro escolhido e que com ele vai se obter determinado prazer. Então, sempre que o animalzinho, ou que, né, vamos ultrapassar um pouquinho já ousadamente para o ser humano, o indivíduo, né, faz sexo sempre com a mesma pessoa, obtém aquela resposta de grande prazer, ele quer o quê? Repetir a dose, e se mantém, e se cria, assim, aparentemente, um vínculo a longo prazo. Legal. Daí, talvez, o papel da oxitocina nesse elemento da fidelidade, né, de animais que nós estamos começando a entender no homem.
Sibeli, vamos aproveitar que a gente está falando de um assunto que interessa muita gente, né? Sexo, amor, paixão, para responder algumas dúvidas dos internautas? Sem dúvida. Existe explicação biológica, então, para a infidelidade? Aparentemente, Jairo, nós estamos começando a entender que talvez tenhamos algumas explicações. Claro que, de novo, essa não é a explicação derradeira e única, mas aparentemente um dos hormônios, né, uma das substâncias implicadas seria realmente a oxitocina. Né? Lembrar que a oxitocina é um hormônio, né, é um hormônio e também uma substância que interliga os neurônios, né, chamada de neurotransmissor. Ela está presente vamos dizer, em maior quantidade como hormônio na mulher, né, nas fêmeas, né, e em menor quantidade nos machos ou no homem. E vamos dizer, o hormônio irmão da oxitocina é chamado de vasopressina. Então, quando a gente fala, né, em vasopressina, aparentemente é mais no sexo masculino ou no macho e a oxitocina na fêmea. Então, aparentemente, realmente está sendo identificado que existem variações de quantidade de oxitocina, né, inicialmente em alguns animais e que a gente começa a extrapolar para o homem, de que provavelmente ela está implicada aí no desenvolvimento de um relacionamento a longo prazo, e quando ela está ausente ou em menor concentração em determinadas áreas do cérebro, esse animal ou o homem, aparentemente, pode ter um comportamento mais infiel ou mais complicado no sentido de manter relacionamentos. Parece que também testosterona, né? Em algum momento assim, se falou que homens que têm níveis mais altos de testosterona eram homens que, além de fazer mais sexo ou querer fazer mais sexo, né? Que a gente viu que seria a via, né, que mediaria aí a questão sexual, também seriam homens que têm uma tendência maior à infidelidade, uma maior dificuldade de manter relacionamento. Provavelmente as vias se misturam. Se misturam, né? Exato. Né? Na verdade, assim, a gente não pode ser estanque, né? Não é só paixão, tem só dopamina, ou só amor, tem só oxitocina. Na verdade, elas se interligam, né? E para cada indivíduo, né, vai ter um peso diferente. Por quê? Porque outros elementos, outros fatores estão interagindo, desde o meio ambiente até a própria experiência de vida do indivíduo e tantos outros fatores. Legal. E a segunda dúvida de internauta que chega aqui é a seguinte: toda vez que eu me apaixono é uma catástrofe. Eu fico muito fissurado nas meninas, eu não consigo deixar de ligar para elas todas as horas, a vida delas fica um inferno e a minha também. Chego até a pensar que eu não quero me apaixonar nunca mais. Será que isso pode ser hormonal? E se for, tem cura? Realmente ele descreveu aí, né, vamos dizer, a sintomatologia clássica da paixão, né? E realmente, são sintomas, né, são sinais muito característicos dessa fase, né, vamos dizer, de grande explosão neuroquímica no cérebro. Que se descontrola mesmo. E realmente, né? Isso mesmo, essa grande euforia, essa obsessão, né, pelo pensamento no outro, uma grande dependência emocional do outro, só se enxerga as qualidades e não se enxerga os defeitos, e você também se mostra só nas qualidades e não nos defeitos, por sua vez. É um período de irracionalidade muito grande, né? Na verdade, só se apaixona quem é irracional, porque se fôssemos racionais 100% da vida, nós jamais nos apaixonaríamos. Então, ter, né, esse aumento da frequência cardíaca, esse batimento cardíaco, as faces ficam mais rosadas, a pupila dilata, a respiração fica ofegante, as mãos ficam todas úmidas. Remédio não tem. Remédio é deixar passar essa paixão um tempo, né? E depois, que é um momento justamente crítico, que aí, né, a gente não sabe exatamente como é que acontece essa química, que é a passagem da paixão para a criação de um vínculo duradouro. E esse momento crítico que vai o quê? Vai depender de uma série de elementos do próprio casal, né, dos parceiros aí, em saber lidar com a diminuição dessa chama, né, que vai se apagando lentamente, e manter um vínculo com alguns estímulos, né, que devem ser, vamos dizer, um reapaixonamento agora racional à medida que vai se construindo transformar o relacionamento. A relação numa questão possível, né? Exatamente. A paixão a longo prazo, né, em
Meio complicado, né? Enlouquecedora. E o interessante é que um dos elementos que as pesquisas vêm indicando, Jairo, é que a manutenção, um dos elementos fundamentais, a manutenção desse relacionamento a longo prazo, a construção do amor, é justamente o quê? Que o casal faça coisas novas, atividades novas sempre. Então, gerar o quê? Sempre Novidades. O estímulo da dopamina, que é o centro do prazer e da recompensa, juntos. Porque eles vão estar o quê? Reforçando o aprendizado de que eu estar com ele ou com ela é uma geração de prazer na certa. Olha que bacana. Bom, hoje, se você assistiu tudo que a gente falou, nós demos muitas dicas de como você conseguir se dar bem, né, no amor e tentar segurar esse rojão da paixão para poder, né, ficar um pouco mais tranquila. Sibeli, muito obrigado pela tua ajuda, pelas tuas dicas, pelos teus esclarecimentos. Eu acho que é sempre bom falar de sexo, de amor e de paixão, e acho que você, de alguma forma, acrescentou muitas informações aí pra gente. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Jairo, também. Valeu.